1 Coríntios 7, irmãos, versículo 12. Quem já sabe que esse capítulo ele fala sobre casamento? Quem já sabe? Quem já sabe, diga amém, Jesus. Bom, é um capítulo inteiro que Paulo fala sobre casamento. Nós vamos pegar aqui o versículo 12 em diante, que diz assim, ó: mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? E de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Amém? Somente até aqui eu convido a igreja para sentar. Glória a Deus. Irmãos, esta carta, na verdade nós temos duas cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto. Temos a primeira e a segunda carta. Essa primeira carta que Paulo escreveu, irmão, Paulo ele estava na cidade de Éfeso. Então Paulo não estava em Corinto. Se ele estivesse em Corinto, ele não precisava escrever, ele pregava e estava resolvido o problema. Então ele estava fora da cidade, estava em outra cidade, na cidade de Éfeso. E aí começou a chegar lá até Paulo, irmãos, algumas perguntas concernentes ao casamento. Inclusive você que está com a Bíblia aberta, se você observar aqui o capítulo 7, versículo 1, diz: ora, quanto às coisas que me escrevestes. Então, o que Paulo responde aqui é devido a ele ter recebido uma carta com algumas perguntas. Então não tinha zap, não tinha e-mail, não tinha chamada de vídeo, não tinha outro meio de comunicação, então era o tempo da carta. Então mandava a correspondência e depois esperava a resposta. Então foi assim. Então escreveram a carta para o apóstolo Paulo, e nessa carta constava várias perguntas a respeito do casamento. E quando a gente lê, a gente entende, por exemplo, que perguntaram se era bom ficar solteiro, se era bom ficar casado, e várias perguntas, né, que foram feitas. E aqui nesse versículo 12, Paulo está respondendo sobre casamentos mistos. O que é um casamento misto? Casamento misto, no caso da Bíblia, é um casamento de uma pessoa crente com uma pessoa não crente. Tá bom? Então, isso é um casamento misto. É o casamento de uma pessoa crente com uma pessoa não crente. Biblicamente, é chamado na Bíblia de jugo. Jugo o quê? Jugo desigual. O que é um jugo? Muita gente não sabe o que é um jugo. Jugo é uma canga. Então, há muitos anos atrás, arava a terra com bois. Então, não era trator. Tá? Era boi que arava a terra. Então, o que fazia? Pegava dois bois, colocava uma canga, o jugo, sobre os dois, atrelava os bois ao arado, que é aquela peça de ferro, e geralmente com acabamento de madeira, e aí o agricultor ia segurando a parte de madeira e a parte do ferro ia no solo, rasgando a terra, preparando para receber a semente. Então o jugo é a canga. Quando ia fazer o trabalho com bois, eles nunca pegavam bois diferentes, tipo um boi muito alto, outro boi baixinho, não dá certo. A canga tem que ser meio parelha. Um boi velho, bem velho, já cansado, e um boi novo, não dá certo, né? Um boi fraco e um boi forte, não dá certo. Então, quando o agricultor ia fazer o serviço de arar a terra, ele escolhia dois bois que eram parecidos. Não precisa ser igual, mas tem que pelo menos ser parecido. Tem que ter semelhança, tem que ter compatibilidade, pelo menos em alguns itens. Aí escolhia dois bois que eram parecidos, não iguais, porque não existem iguais,
existe um de cada, mas colocava 2 bois parecidos, atrelava ao jugo e pronto, o trabalho era feito. E Paulo usa esse termo de jugo desigual na linguagem do casamento. Quando uma pessoa crente, ela casa com uma pessoa não crente, ela está entrando debaixo de um jugo desigual. Vai sofrer, né? Só que assim, meus irmãos, quem se converteu solteiro, ele tem a opção de escolher o cônjuge. Você que é solteiro, você que é solteira, está livre, não está casado com ninguém, você pode escolher o teu marido, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que serve ao Senhor, para você ter um casamento abençoado. Mas e quem se converte quando já está casado? Né? A pessoa, os dois não eram crentes, de repente a mulher ou o marido aceita Jesus, agora um é crente, o outro não é crente. Como é que fica? Fica difícil, né? E acontece. E geralmente a maior parte de conversões de pessoas não crentes acontece com as mulheres. Você pode ver que geralmente a primeira pessoa que se converte na família é a mulher. Também tem casos que é o homem, mas a maioria são as mulheres. Então aquela irmã que não era crente, é casada, ela aceitou Jesus, né? se entregou a Jesus, está servindo a Deus, ela é crente, o marido não é crente. E agora, pastor, devo me separar? Lógico que não. Paulo diz o quê? Se a mulher crente, ela tem um marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não separe. O que você entende por consentir? É permitir, é aceitar, é tolerar. Isso é o significado dessa palavra consentir. Então, a senhora ficou crente, o marido não ficou crente. Mas aí você chegou lá para o marido e disse, olha marido, aceitei Jesus, a partir de agora eu vou servir a Deus. Ele recebeu você e disse, amém. Se é a tua vontade ficar crente, servir a Deus, amém, que Deus abençoe. Isso não vai afetar em nada o nosso casamento. Ele vai continuar sendo o mesmo marido, o mesmo esposo. A diferença é que agora você serve a Deus, ele não serve, mas ele te respeita, ele te trata bem, ele cumpre com todas as obrigações de marido que tem que serem cumpridas. Continue casadinha. Paulo diz que o marido não crente, ele é santificado pela mulher crente. Não quer dizer que o marido não crente vai ficar salvo porque a mulher é crente, não é isso. Santificado aqui significa que a mulher cristã é o quê? É uma boa influência. Então ela vai começar a influenciar dentro de casa para as coisas boas. É aquilo que Pedro escreveu na primeira carta de Pedro, capítulo 3, que a mulher cristã, ela ganha o marido sem palavras. Pelo testemunho que ela dá, ela consegue trazer o marido para Jesus também. Porque ela dá um bom testemunho dentro de casa. Então, a partir do momento que a mulher fica crente, o marido não é crente, mas o marido passa a ser santificado, ele passa a receber uma influência boa, uma influência positiva da esposa dentro de casa. Os filhos vão aprender o temor a Deus, vão aprender o que é oração, o que é salvação, o que é eternidade. Então ela passa a ser uma influência positiva, ela passa a santificar a casa dela. Está tudo certo. Amanhã ou depois o marido pode vir para a igreja, aceitar Jesus, se converter. Amém. O marido converteu, a mulher não é. Mesma coisa. Se a mulher consente, aceita a tua fé, né? Ela te respeita, ela não te achou você homem menor, porque agora você é crente. Ela não quer te abandonar, porque agora você não vai frequentar mais lugares que muitas vezes costumava frequentar. Ela disse de boa para ti, não, se você está na igreja e quer ser fiel a Deus, eu aceito, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos seguir o nosso casamento sem problema nenhum. Mas você aceitou Jesus e o teu cônjuge não. E aí ele faz aquela proposta, ou Jesus ou eu. Tem os caras que são audaciosos, e tem mulher que é audaciosa. Escolhe, ou Jesus ou eu, ou a igreja ou eu. Aí é uma decisão que só você pode escolher. Vamos lembrar, irmão, que tem gente que morreu pela fé. Não é perder um casamento. Teve gente que morreu pela fé. Não sei, os irmãos todos têm internet.
Alguém tem visto o que está acontecendo com a igreja no país da Nigéria? Irmão, está na casa dos 5.000 mortos na Nigéria. Fuzilados, queimados, enterrados vivos. Está assim na Nigéria. Então, eles morrem para não negar Jesus. A igreja primitiva, muitos morreram para não negar Jesus. Os apóstolos, na grande maioria, morreram de morte violenta para não negar Jesus. Aí agora você dentro de um casamento, o cara chega para ti, ou a mulher chega para ti e diz, ou Jesus ou eu. E você nega Jesus, você infelizmente, é duro falar para você, mas você está errado. E você está colocando em risco a tua salvação. Isso é fato, não é conversa, não é conversa fiada, é um fato verídico. A pessoa fez a proposta, está noivo, ou a igreja ou eu, e você abandona Jesus para ficar com a noiva, abandona Jesus para ficar com a namorada, abandona Jesus por causa de um cônjuge que te oprimiu e que te obrigou a fazer uma escolha, e você escolheu o cônjuge. Ah, pastor, mas eu posso fazer de conta, não vou mais na igreja e fico servindo a Deus em casa. Daniel podia fazer de conta que não orava e orava. Mas crente, ou é sim ou é não. Então, quando você é colocado e confrontado, você tem que dar testemunho da tua fé. Você tem que dizer, olha, eu fiquei crente, aceitei Jesus, e eu quero ir para o céu. Eu te amo, quero viver até o final da minha vida contigo, mas entre Jesus e tu, é óbvio que eu vou querer Jesus. E assim tem que ser a nossa decisão, meus irmãos. Amém? Então, Paulo diz o quê? Paulo diz que se eu... Veja o que Paulo diz aqui, ó. Mas se o descrente se apartar, porque tem marido, irmão, que ele não aceita mulher crente, aí ele quer se apartar. Ou tu deixa desse negócio de crente, ou eu me separo. Paulo diz, ó, se o descrente quiser se apartar, se aparte. Amém? Porque, irmão, tem gente que só falta se apartar no papel. Porque na vida já está apartado há muito tempo. A mulher vai para o sul, o cara vai para o norte. Isso é estar junto? Tem muitos casais que estão juntos só no papel, porque estão apartados há muito tempo. Não são companheiros, não têm cumplicidade, vivem cada um para um lado, ninguém presta conta com ninguém. Então o que está faltando para se apartar? Será que um casamento é obrigado a aceitar desrespeito? Cônjuge que não respeita? Cônjuge que maltrata? Ao longo dos anos eu acompanhei irmãos queridos de oração, de jejum, que chegavam em casa, eram recebidos com tapas e bofetadas e ficaram submissos há anos e anos, levando tapa, sendo arranhado, e morreram vivendo aquela vida atribulada. Foram para o céu? Lógico que sim. Mas Paulo diz que o chamado de Deus é para paz. Nós vemos aqui, ó. Mas se o descrente quiser se apartar, aparte-se, porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Servidão é quando o homem se torna escravo, quando a mulher se torna escrava do homem. Não tem que ser assim como eu quero. Se tu não quiser, é eu que mando. Então Paulo diz que nós não estamos sujeitos à servidão, porque Deus nos chamou para a paz. E aí Paulo, no versículo 16, ele diz, mulher, tu que está sofrendo no relacionamento, homem, você que está sofrendo no relacionamento, diga, tu sabes que tu vai salvar o teu marido? Ah, eu estou suportando porque, tadinho, eu acho que ele ainda vai ser crente. Paulo diz, você sabe se ele vai se salvar? Às vezes você carrega um fardo pesado, isso aqui não é incentivo para separação, mas é uma realidade. Às vezes o casamento é só um que segura as pontas, é só um que se humilha, é só um que se esforça, é só um que coopera, é só um que tem boa vontade para salvar o casamento, o outro está se lixando. Às vezes o cônjuge está de lado derramando lágrimas de sangue,
É obrigado a suportar isso até quando? Até onde vai essa brincadeira de casamento, que de casamento não tem mais nada, não tem amor, não tem intimidade, não tem mais nada, mas tem o nome de casamento? Então Paulo diz, olha, se o descrente quiser separar, se aparte. Tu não está sujeito à servidão, Deus chamou para a paz, não é verdade, meus irmãos? Então, apartar não significa apenas assinar uma carta de divórcio, mas apartar, irmão, quando os caminhos são diferentes. Você vem para a igreja, o cara vai para o bar, chega em casa, sujo de batom. Ah, mas estou orando para Jesus salvar. Mas primeiro vai pegar uma AIDS. Aí depois, se tiver a aidética, aí Jesus salva ele. Acha que é obrigado a suportar isso? Não, mas eu sou crente, tadinho, ele chegou todo manchado de batom, chupão no pescoço e não sei mais o quê, mas estou orando. Pelo amor de Deus. Você tem que ver que tipo de casamento é o teu. Não, mas eu sou crente. Olha o que Deus está falando aqui para nós aqui nessa noite, irmão. Olha o que Deus está falando para nós aqui nessa noite. Há muitos anos atrás eu fui resolver o problema de um casal, um ciúme besta. Terminou aquela reunião entre eu e o casal com chutes e bofetadas. Literalmente, chutes e bofetadas. A mulher chutou e esbofeteou a cara do marido. Isso há mais de 30 anos atrás. Eu fiquei quieto olhando aquela situação, aí ela se retirou braba. Eu disse assim, irmão, se ela fosse minha mulher, hoje eu já ia para casa sozinho. Não aceito uma mulher que bate na cara e nem homem que bate na cara de mulher. Irmão, quer ficar batendo? Vai bater num saco de pancada. Mas agora tirar uma mulher ou de repente casar com uma pessoa para ficar maltratando e batendo, isso não tem lógica. Aí eu disse para ele, se fosse minha mulher, hoje o casamento estava acabado. Acabado, eu já ia para casa sozinho. Para mim chega, não aceito. Ele foi levando, foi levando. Agora pergunta, aguentou 20 e poucos anos, agora estão separados. Toda a vida, uma hora com faca, uma hora com água quente, outra hora com polenta quente. Até quando vai ficar essa palhaçada? Incomodando, não deixando dormir à noite, brigando, quebrando prato de comida, jogando caneca de café, ameaçando bater e matar. Você vai ficar até quando num relacionamento desse? Até a hora que o cara consumar o que ele promete há tanto tempo? Então Paulo diz que o casamento, irmão, é para ser uma bênção, é para ser paz. E não para ser uma tribulação, amém, meus irmãos? Quem consegue me entender, diga glória a Deus. Então Paulo diz, olha mulher, de onde você sabe que você vai salvar o teu marido ou vice-versa? De onde você sabe que vai salvar tua mulher? Então, o conselho de Paulo é que é para viver, está na paz, estão se entendendo? Viva. Agora, a coisa está difícil, você vive debaixo de ameaça, apanhando, sendo maltratada ou maltratado, sendo toda hora, né? Às vezes até trocado por outra ou trocado por outro e você ficar suportando, aí também não. É complicado, meus irmãos. Eu sei que é duro falar isso para vocês, né? Porque a gente quer resolver tudo na oração, e claro, a gente ora, mas também eu tenho decisão a tomar. Entenderam? Eu oro, mas eu tenho decisão a tomar. Por quê? Que a salvação, Deus não obriga ninguém a ser salvo. Aí eu vou orar e Deus vai salvar. Deus vai salvar se Ele quiser. Ou se ela quiser. Porque se Deus obrigar alguém a se salvar, Deus tem que obrigar todos a se salvar. Porque então Deus seria injusto. Ah, eu entrei no céu porque Deus me obrigou a aceitar Ele e tal. E por que Deus não obrigou os outros? Deus é injusto? Não. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo toca, mas quem decide é o homem, quem decide é a mulher. Se não quer, Deus respeita. Amém, meus irmãos? Outra coisa, a Bíblia Sagrada, irmão, ela é tão clara. Eu poderia falar aqui de muitas obrigações do marido, mas existem 3 obrigações que um homem tem que cumprir, que se ele não cumprir isso, biblicamente, a mulher tem o direito de ir embora.
E não é eu quem diz, é Deus quem fala. Tem 3 obrigações aqui na Bíblia, que se o homem não cumprir, a mulher, ela pode ir embora e ela não peca. Está aqui, ó, Êxodo capítulo 21, versículo de número 10. Não tire pensamentos precipitados, deixa eu explicar. Êxodo 21, 10. Todos digam graças a Deus. 21, 10. Aqui nós temos 3 obrigações do marido. 3 obrigações do marido. Vamos lá. Êxodo 21, 10. Se lhe tomar outra, é que, veja, em Israel eles casavam às vezes com mais de uma mulher. Quem sabe disso? Então, se o cara tinha condição de sustentar e o cônjuge, a mulher aceitava ter uma outra pessoa no relacionamento, eles casavam. Lembra de Eucana? Eucana tinha quantas esposas? 2. A primeira esposa de Eucana foi Ana. Só que Ana era estéril, não reproduzia, não gerava, tinha o ventre fechado, não gerava filhos. Eucana, o que ele faz? Ele arruma uma segunda esposa, chamada Penina. A mulher amada é Ana, e a segunda esposa é Penina. Por que Eucana teve uma segunda esposa? Porque Ana não dava conta do recado? Não é isso. Eucana teve uma segunda esposa porque Eucana não amava Ana? Também não. Eucana amava Ana. Mas o desejo de Eucana era ser pai. Então Eucana, ele tem uma segunda esposa, que é Penina, porque ele tinha o desejo de ser pai. E naquela época, irmão, não era apenas um desejo, era uma necessidade. Eu não sei se os irmãos sabem, creio que muitos sabem, a defesa da propriedade naquela época era feita pela família. Então uma pessoa sozinha, para defender uma propriedade, era muito difícil, para cuidar de uma propriedade era muito difícil. Então os filhos, eles ajudavam a administrar, a produzir e a cuidar da propriedade, dos bens que o pai possuía. Então essa era uma necessidade muito grande naqueles dias. Tipo, hoje, se cercar minha casa, eu ligo para o 190. A polícia vai lá com fuzil, com pistola e pá. Pronto. Mas na época não. Cercar a minha casa para fazer mal para a família. Quem é que vai defender a casa? Eu e os filhos. Então os filhos eram de extrema importância na defesa da casa, do capital, da propriedade dos pais. Então Eucana amava Ana, Ana não podia gerar filhos, ele arrumou uma segunda esposa. Óbvio, com o consentimento de Ana. Só que começou a ter problema. Porque daí Penina gerava filhos. E aí ela se achava superior a Ana, e ela começou a humilhar, a prejudicar Ana. Como é de conhecimento dos irmãos, não vou nem estender aqui. Os irmãos sabem o que aconteceu com Ana e Penina, né? Mas veja, quando a pessoa ela podia, no Antigo Testamento, ter 2 mulheres, 3, 4, Davi teve praticamente 20 esposas, né? Então, quando a pessoa podia manter, sustentar, não é que Deus aprovava, Deus suportava. Era uma coisa que Deus não queria, mas Deus suportou no Antigo Testamento. Então, quando chegamos aqui em Êxodo 21, 10, ó, se lhe tomar outra, se o cara arrumou uma outra esposa, ok? Agora são 2 esposas. Olha o que ele não podia fazer com a primeira esposa. Não diminuirá o mantimento desta. O que é mantimento? Comida. Então a primeira obrigação do marido é sustentar a esposa. Então se tu casa e tu não quer trabalhar, meu filho, se tu casa e tu tem dificuldade para permanecer no emprego, tu não se cria numa profissão, não gosta de trabalhar, tem preguiça, pelo amor de Deus, não vai desgraçar a vida de uma moça. Fica sozinho. Que aí o dia que você tiver, você come. O dia que você não tiver, você não come. O dia que você tiver com fome, você vai na casa do teu pai, se empanturra lá, come, bebe, às custas do pai e da mãe. Mas agora casou, é obrigação do marido sustentar a mulher. Escuta, o sogro pode ajudar. O pai e a mãe podem ajudar.
Mas não é mais responsabilidade do sogro e nem do pai e da mãe. Ah, pai, meu sogro está atrasado a luz. Te vira, meu filho. Faz uma hora extra, vai trabalhar, corre atrás. Cata umas latinhas, não sei. Vai pagar a tua luz. Você não casou? Então, uma das obrigações do marido é sustentar a esposa. Você tem que sustentar a esposa. Está aqui, ó. Não pode deixar faltar mantimento. Mantimento é comida. A mulher, ela tem que ter alimentação, tem que comer, tem que ser bem tratadinha. E outras coisas a mais que diz aqui nesse capítulo 21:10, ó. Não lhe deixará faltar mantimento. Primeira obrigação, sustentar. Segunda obrigação, nem a sua veste. Ou seja, o cara tem que tratar e vestir a mulher. Entendeu? A gente sabe, irmão, que muitas famílias, às vezes, ganham uma roupinha usada, não tem problema. Às vezes a família é humilde, não pode estar comprando roupa nova. Deus toca no coração de alguém para dar uma roupinha nova, às vezes usada. Ninguém vai morrer de usar uma roupinha usada. Esse paletó aqui mesmo, eu ganhei. É bonito, né? Quem me deu foi o Antônio. O patrão dele é um cara que sempre dá as roupas para ele, sempre traz para mim e serve. Então esse paletó mesmo que eu ganhei, eu uso sem problema. Está perfeito, está limpinho, está cheiroso, está bem apresentável, não tem problema nenhum. Então um casal, de repente, a irmã deu um vestido para a irmã, deu uma sainha, uma blusinha, não tem problema nenhum. Mas é de obrigação do marido vestir a esposa. Está aqui, ó, Êxodo 21:10. Agora, irmão, tem gente que não tem dinheiro para comprar um par de meia para a esposa. Não tem dinheiro para comprar uma sandália rasteirinha, que é baratinha para a esposa. Aí também está errado, irmão. A pessoa, ele tem que entender que casar, meu filho, é responsabilidade. Então, duas obrigações que o marido tem que cumprir. Alimentação e vestuário. E se nós observar aqui, ó, no capítulo 21:10 ainda, ó, nem a sua obrigação marital. O que é obrigação marital? Alguém sabe o que é isso? Não precisa falar, mas quem sabe o que é? É aquele negocinho que alguns fazem de luzinha apagada, luzinha acesa, não sei, vai do gosto de cada um. É isso. Então, todo homem que casa, ele tem obrigação marital, ou seja, ele tem obrigação de satisfazer a mulher na área sexual. É bíblico. Tem um problema de doença, também ninguém é louco, vai entender. A pessoa está enferma, está doente, não tem possibilidade de fazer alguma coisa. Pode acontecer uma enfermidade? Pode, acontece com a mulher, às vezes uma enfermidade que impede ela de realizar o ato sexual, acontece com os homens. No nosso tempo, existem muitos casos de impotência masculina, quando chega a uma certa idade, isso é coisas da vida que acontece. Mas assim, irmão, tem gente que casa e já nos primeiros meses de casamento, irmão, já esfria, já não tem mais carinho, já não tem mais beijo, já não faz mais nada, já vive que nem dois irmãos dentro de casa. Isso é errado também. Então, obrigação marital. Querido, eu vou lhes dizer uma coisa, não te escandalize. Sexo é uma necessidade. Talvez tu lê a Bíblia muito pouco e por isso você se escandaliza quando o pastor fala. Mas veja que o sexo é uma necessidade tão grande que a Bíblia tem uns versículos que falam sobre poluição noturna. A poluição noturna é quando o cara é solteiro, né, ou a mulher é solteira, ele acaba tendo sonhos. Ele não tem vida sexual ativa, então ele está ali aquele tempo, não tem contato com mulher nenhuma, não tem contato com homem nenhum, ele tem sonhos. Ah, pastor, é o capeta. Não, não é o capeta. Se você ler na Bíblia, você vai ver que não é o diabo. É uma coisa da natureza humana. Então, quando Paulo fala queimar em desejo, irmão, você sabe, isso é o desejo carnal, o desejo de satisfazer a necessidade da carne. Irmão, eu sou crente. Você é crente, mas nós temos um corpo de carne e sangue. Ah, eu sou crente agora, só vou buscar as coisas do céu.
não quero mais comida, não quero mais beber, não quero mais tomar banho, que agora só vou cuidar da alma. Não, você é crente, mas você cuida do corpo, você come, faz higiene, se limpa. Por quê? Porque você é crente, mas você tem um corpo. E esse corpo, ele não precisa apenas de arroz e feijão e de roupa bonita. Ele precisa também de carinho. Então a poluição noturna que a Bíblia fala, né? O cara está ali dormindo, ele é solteiro, ela é solteira, ele tem um sonho, e naquele sonho está acontecendo alguma coisa. E durante o sonho, eu não vou perguntar, mas eu tenho certeza que muitos de vocês aconteceu, de estarem dormindo, principalmente quando eram mais jovens, ter um sonho, e durante aquele sonho, aconteceu um orgasmo. Foi o diabo, pastor? Não, a necessidade física, necessidade da carne. Então a pessoa que casa, irmão, homem, mulher, ele tem que entender que a esposa, ela tem necessidade física e o marido também tem. Aí começa aquele negócio, estou com dor de cabeça, estou cansado, estou cansada e não sei o quê. E tem gente, irmão, que quando ele vê uma moça bonita na rua, ele fica maluco. Assobia, diz que é bonita, diz olá em casa, mas às vezes tem a mulher em casa e não faz nada. Então, às vezes, ele olha as mulheres da rua, ou lá em casa. Mas tu tem a tua em casa, meu irmão. Por que você está querendo a outra em casa se você tem a tua? Por que não faz com a tua? Ah, porque a minha não é tão bonita. Cuida dela que ela fica bonita. Trata bem dela, dá carinho para ela. Fala coisa boa para ela, que ela vai ser tão bonita ou mais bonita do que aquela que você vê na rua. É tudo obrigações do homem. Dar de comer, dar de vestir e satisfazer nessa área. Inclusive, aqui na 1 de Coríntios 7, irmãos, olha só aqui, ó. Eu não gosto de falar muito abertamente, porque tem pessoas adolescentes, e daí a gente também, só que assim, irmão, às vezes fala coisa pior do que a gente na escola. Oh, meu Deus, o pastor falou, às vezes falam coisa pior do que a gente na escola. E às vezes, isso aqui é educação. Não é libertinagem, é educação que eu estou falando. 1 Coríntios 7. Glória a Deus. Versículo 3. Olha só aqui, ó. 1 Coríntios 7, 3. Ó. O marido pague a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Benevolência é satisfação na intimidade. Então, veja, irmão, quando a gente diz pagar, a gente paga aquilo que é o quê? Que é dívida. A gente paga aquilo que é dívida. Então, quando a Bíblia diz o marido pague a mulher a devida benevolência e a mulher pague ao marido, está dizendo o quê? Deus está dizendo que a vida sexual ativa é uma dívida que o homem tem com a mulher e é uma dívida que a mulher tem com o homem. E mais abaixo, no versículo 4, Paulo diz que a mulher não tem poder sobre o corpo dela e o marido não tem poder sobre o corpo dele, porque o corpo da mulher pertence a quem? Para quem pertence o corpo da mulher? Ao marido. E o corpo do homem pertence a quem? À esposa. Agora, analisa isso e veja quantas negativas você dá durante o mês. Ah, hoje não sei o quê. A gente já está velho. Irmão, é dívida. Quem consegue entender, diga amém, Jesus. Eu não vou alongar por causa do horário. 1 de Timóteo 5,8, questão de comida, vestido, cuidados com o cônjuge. 1 de Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, quem não cuida da sua família, ele é o quê? Pior do que o não crente. Você pode estar dentro da igreja, meu filho, dando glória a Deus e aleluia, mas se você não cuida da família, você é pior do que o não crente. Tem que cuidar da família, batalhar pela família, fazer a família feliz, proporcionar momento de alegria para a família. Quando a gente tem uma família, nós não vamos fazer só a nossa vontade. Nós precisamos também fazer a vontade daqueles que estão com a gente.
Então, é obrigação nossa cuidar da nossa família. Amém, meus irmãos? Quem me entende, diga glória a Deus. Ah, pastor, estou escandalizado. Leia a Bíblia que você não se escandaliza. A Bíblia é sagrada. Bom, se todo mundo fizesse o que está na Bíblia, todas as famílias eram felizes, todos eram abençoados, tudo dava certo, né? Então, pratica aquilo que você tem aprendido, coloque em prática, entenderam, meus amados irmãos? Glória a Deus. Deus quer que os casais sejam unidos. Malaquias 2,16, ó. Malaquias 2,16. Diz que Deus odeia o repúdio. Amém, meus irmãos? Malaquias 2,16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, que repúdio e divórcio é bem diferente. Eu não vou alongar aqui por causa do tempo. Repúdio não é o mesmo que divórcio. Há uma diferença entre repúdio e divórcio. A Bíblia diz que Deus odeia o repúdio, né? Então, a vontade de Deus é que os casais fiquem felizes e abençoados. Agora, casamento, irmão, não é só um se esforçar para ser feliz. Pensa nisso. Casamento, irmão, tem que ser os dois buscando o melhor para o casal. Porque se só um busca, é difícil. Só um agrada, só um tenta trazer as coisas boas para casa, alegria para casa. Chega uma hora, meu irmão e minha irmã, que você está até ruim da tua fé. Até a fé você vai perder, né? Porque você luta sozinho. Então, o que às vezes precisa é uma conversa sincera. Você quer continuar casado? Quer? Então, tem que mudar aqui, aqui e ali, Senão não tem como. Eu estou infeliz, você tem que falar. Eu estou infeliz. Não é que eu queira outra e nem queira outro, mas eu estou infeliz. Você não me completa, porque você faz isso, isso, isso. E é difícil um casamento assim prosperar. Porque sofrer calado, irmão, e calada é a maior besteira. Ah, mas eu tenho medo da reação. Você tem que ter medo de sofrer. Você não tem que ter medo de reação de ninguém. Você tem que ter medo de sofrer. Você tem que ter medo de ficar 20, 30 anos sofrendo a mesma situação, o mesmo problema e nunca se resolve. Cada vez mais triste, mais desanimada. Isso que não pode acontecer. Ora, quando a gente namora, a gente coloca o que a gente quer. Aí depois que casa, a pessoa foge de tudo aquilo que era. E aí, irmão, casamento é um contrato. Quem sabe disso? Se uma pessoa ela não cumpre o contrato vai para o lixo. Essa é a verdade. É doído falar, mas é uma verdade. Casamento é um contrato. O pastor, o padre, o pai de santo, a mãe de santo que casa as pessoas diz: você promete ser fiel, promete na alegria, na doença, na tristeza, na riqueza, na pobreza e tal. E aí o cara lá diante do padre, diante do juiz de paz, diante do pastor, diante do pai de santo. Porque casamento, mas é casamento até na macumba. O casamento é de Deus. Aí a pessoa faz os votos, casou, não cumpre nada do que prometeu. Quando a pessoa não cumpre o que prometeu, ela está fazendo o quê? Ela está quebrando o contrato. Eu aceitei Jesus, irmão, para ir para o céu. Mas se eu desobedecer e virar a cabeça, eu vou para o céu? Não, Jesus, mas eu te aceitei. Não, mas você não permaneceu, Benjamin. Você quebrou a nossa aliança. Casamento é uma aliança, é um contrato. Alguém está quebrando? Conversa. Não fica sofrendo, calado. Não fica levando para o travesseiro angústia, aflição, lágrimas de sangue no travesseiro, quietinho, como sentindo vergonha. Você não tem que ter vergonha, porque você está cumprindo a tua parte. Você não tem que sentir vergonha, porque você está fazendo aquilo que é certo dentro do teu relacionamento. Se tem alguém que tem que ter vergonha, quem não está cumprindo, é quem está faltando com aquilo que deveria fazer, e não você. Ah, mas o que as pessoas vão falar? Ninguém tem nada para falar. O errado é quem não cumpre aquilo que prometeu cumprir.
Amém, meus irmãos? O pai traz a filha, né? Cheio de alegria, entrega para o cara. Cada um abraça, vê de tamanduá no sogro, né? Olha o meu sogro. E daqui a pouco a filha está passando horrores na mão da pessoa e tal. É complicado, né? Ah, não tem nada para comer. Mas por que não tem nada para comer? É porque não tem dinheiro. Mas por que não tem dinheiro? Porque não está trabalhando, não para em lugar nenhum. Aí tu vai ficar passando fome. Irmão, não devia falar isso aqui, mas eu tenho um parente meu, miserável, que trabalhou 2 anos de carteira assinada. O bicho só vadiava e casou. Porque sempre tem uma boba que aceita. Sempre vai encontrar uma bobinha que acha que não vai encontrar ninguém e cai na mão desses caras. Aí, quando dava meio-dia, ele montava na zica dele, sabe onde ele ia? Na casa do pai. Comia, bebia, e a mulher meio-dia em casa sem ter o que comer. Rapaz, foram anos nessa vida. Isso é casamento, irmão? A Bíblia diz que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Amém, meus irmãos? Então, como é que uma pessoa vai almoçar na casa do pai, sabendo que a mulher não tem 1 grão de arroz, 1 baguinho de feijão para comer, meus irmãos? Como é que um cara é capaz de... Irmão, eu não sei como é que uma mulher dessa tem coragem de abraçar um homem desse, irmão. Porque eu te juro, irmão, se eu fosse uma mulher, né? Mas olha, vai abraçar o raio que o parta. Não tem como você dar carinho para um cara desse. Te deixa passar fome, te deixa em casa, sem dinheiro para nada. E aí depois, vamos, nega, vamos para o raio que o parta. Já vai tarde, vai sozinho. Essa é a verdade, irmão, porque não adianta ficar fingindo. Casamento tem que ser bom para 2. Casamento bom só para 1, irmão, isso não é casamento. Isso é julgo desigual. Amém? Não é um incentivo para alguém se apartar. Mas é um incentivo para você ter coragem e falar o que está no teu coração. Dizer, olha, tem que mudar. Assim não dá. Nós precisamos se reestruturar na vida conjugal, no casamento, para a gente ir até o fim. Senão é impossível continuar.